Bom dia, pessoal, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá para mais um dia, nosso propósito. Você deu umas espirradas aqui, gente, não repara não. Porque tô um pouco gripado. Alergia, eu acho. Acredito que seja alergia mesmo. Bom dia, amiga. Paz. Tô com um pouco de alergia, aí vou dar. Meu olho tá até brilhando aqui. Dá umas espirradas que vocês não reparam não. Mas vamos lá. A paz do Senhor. Hoje é o Salmo 7. Vamos lá meditar o que o Senhor está falando conosco. Deixa eu baixar um pouquinho. Aí, Salmo 7. Ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha confiança. Eu acho que é alergia mesmo. Vamos lá, Salmo 7. Ó Senhor meu Deus, em Ti ponho a minha confiança. Salva-me de todos aqueles que me perseguem e livra-me, para que ele não rasgue a minha alma como um leão, dilacerando em pedaços enquanto não há ninguém para me livrar. Ó Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se houver iniquidade em minhas mãos, se recompensei o mal com aquele que estava em paz comigo, sim, eu livrei aquele que sem causa é meu inimigo. Que o inimigo persiga a minha alma e a tome. Sim, que ele pisoteie a minha vida sobre a terra e coloque a minha honra no pó. Então, aqui, Davi fazendo um desafio com o Senhor, né? Falando se ele fez algo mal, se ele recompensou o mal àquele que queria paz com ele. Pelo contrário, Saul perseguia Davi e Davi teve paz com ele. Então, ele escreveu esse cântico, esse salmo para o Senhor julgar a causa dele. Por que ele estava passando por a tribulação, né? Porque que os inimigos tinham aumentado muito. E aí ele vai e fala: levante-te, ó Senhor, na tua ira, eleva por causa da ira dos meus inimigos, desperta por mim para o juízo que tu comandaste. Então, Davi estava pedindo ao Senhor justiça, que Deus fizesse justiça em favor dele, contra os inimigos dele. E assim a congregação dos povos te cercará por causa deles. Portanto, retorna para as alturas. O Senhor julgará os povos. Aí ele já jogou lá para o fim, né? Que o Senhor julgará os povos. Julga-me, ó Senhor, de acordo com a minha justiça e de acordo com a minha integridade que está em mim. Então, Davi era um homem, né? Segundo o coração do Senhor. E ele estava pedindo a Deus justiça pela integridade dele, por aquilo que ele fazia. O que a perversidade dos perversos venha ao fim, mas estabelece o justo, porque o justo de Deus, Deus testa os corações e os rins. Então Deus testa, Deus prova o coração do justo. Então às vezes tem muita coisa que a gente passa, que a gente não entende, situações em que a gente vive que a gente não entende, mas o Senhor provando o nosso coração. Porque quando a gente passa por um momento de pressão ou por um momento de angústia, nós revelamos quem está dentro. Quem está dentro no momento de pressão? Quem está dentro no momento de angústia? Eu vou revelar quando eu passar por esses momentos. Então é o momento da prova do Senhor conosco. Quem eu sou quando alguém me ofende? Será que eu respondo a ofenda? Será que eu pago mal com mal? E aí Davi está falando isso aqui, ó, para o Senhor fazer prova dele, se ele pagou mal com mal. Porque nessa época aqui, ele já era rei e ele falou que ele não pagou mal com mal. Saul queria o mal dele, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele escolheu não matar, né? Saul várias vezes esteve na mão dele para ele matar, mesmo Saul querendo matar ele, ele não matou, ele não devolveu o mal com o mal. Então, ele pede ao Senhor para fazer justiça. E o Senhor nos prova mesmo.
o Senhor nos prova mesmo no momento de pressão, no momento do deserto, no momento do vale, é que a gente revela, será que eu estou mesmo confiando em Deus? Ou será que eu estou ficando estressado, irritado, descontando as coisas nas pessoas, nos filhos, no marido, no namorado? Como será que eu fico no momento de pressão? Então o Senhor prova, gente, não tem como, né? O Senhor prova sim o coração, e aqui fala os rins também, o coração e os rins. Aí fala no 10, minha defesa é de Deus, que salva o reto de coração. Então, quando a pessoa fala assim, Deus olha o coração. Sim, Deus está interessado em nosso coração, no que está dentro, e Ele salva o que é reto de coração. E eu revelo quem eu sou de acordo com as circunstâncias, com as minhas escolhas, com as minhas atitudes, com as minhas falas, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quem é reto de coração, o Senhor salva. Deus julga os justos e Deus está irado com os perversos todos os dias. Então, toda perversidade que a gente vê no mundo, o Senhor está irado com esse tipo de atitude. E vai ter um julgamento para isso, tá? Deus não está com os olhos fechados para aquilo que o homem ruim faz, o homem mau faz. Vai ter um julgamento. Só que o Senhor, Ele é misericordioso e Ele dá tempo para o pecador se arrepender. Eu falei esses dias na igreja que demorou 24 anos para me reconhecer Deus na minha vida, para me enxergar Deus. Então, como Ele é paciente, né? 24 anos sendo o mesmo Deus na minha vida, me livrando de várias coisas, e ainda assim eu demorei 24 anos para notar que Ele estava comigo, que Ele estava me chamando e que havia um propósito dele na minha vida. Então o Senhor é misericordioso. Ele detesta o pecado, porém Ele tem misericórdia daquele que se arrepende. Então, mesmo que uma pessoa está fazendo algo mal, ruim, se ele se arrepender, Deus perdoa, tá? Porque Deus olha o coração. E um arrependimento genuíno, a pessoa para de fazer. Não é um remorso, eu chorei porque eu fiz isso, mas eu voltei a fazer de novo. Isso aí revela remorso. Mas um arrependimento eu me arrependo do que eu fiz e eu não vou fazer mais. Aí esse é o verdadeiro arrependimento, e aí é que Deus olha o coração. Se o homem não se transformar, ele afiará a sua espada. Ele curvou seu arco e o preparou. Ele também preparou para si instrumentos de morte. Ele ordena suas flechas contra os perseguidores. Então, se o homem não se transformar, qual que é a transformação? É o Espírito Santo de Deus. Ontem nós falamos isso na live. Quem possui o Espírito Santo de Deus é transformado. Entrou um beija-flor aqui, gente. Quem possui o Espírito Santo de Deus, ele é transformado. A verdadeira transformação é ter o Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, qual que deve ser a busca do cristão, de quem está aqui querendo conhecer o Senhor? Ser cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é transformada. Esses dias, o Senhor falando no meu coração sobre isso, sobre o período de transformação, o período onde o Espírito Santo trabalha, e a explicação que o Senhor me deu foi de uma borboleta. Quando uma borboleta ela ainda é uma largata, rastejando no chão. Então, a gente começa assim a caminhada com o Senhor, rastejando no chão, cheio de impureza, cheio de sujeira. E aí, quando o Espírito Santo entra, é quando forma um casulo na largata, e fala crisalidar. É um momento que a gente entra em crise. É um momento que a gente passa por pressão, é um momento que a gente passa pelo deserto, e é um momento que a gente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. Porque se a largata sair antes da hora daquele negócio que envolve ela, eu esqueci o nome, eu falei aqui, mas esqueci. Mas se chama processo de crisalidar. Se a largata sair antes da hora, ela sai uma borboleta deformada. Mas se ela permanece ali até que todo o processo se conclui, ela vai sair uma linda borboleta. Então o Espírito Santo trabalha assim em nós. No momento de crise, no momento de pressão, no momento do vale,
no momento do deserto, é onde a gente tem de deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, buscar mesmo ser cheio do Espírito Santo, para que a gente se transforme. E aqui fala, olha, se o homem não se transformar. Então, o que transforma o homem é o Espírito Santo de Deus. Não tem outro meio, eu posso mudar. É isso mesmo, amigo, o casulo da largada. Eu posso mudar algumas atitudes minhas, mas a transformação, ela vem através do Espírito Santo, porque ela é de dentro para fora. A mudança pode ser externa, é algo que eu consigo com as minhas mãos, mas a transformação, ela vem do Espírito, é de dentro para fora. O Espírito Santo começa a trabalhar dentro e isso aí vai começar a revelar através das minhas atitudes, através das minhas ações. Amém, gente? Então, busque o Espírito Santo de Deus. Deus tem falado muito isso comigo, que o maior presente que Ele pode nos dar, Ele já nos deu Jesus para nos salvar e a gente tem comunhão. Mas hoje, para a gente viver nessa terra que ainda estamos aqui, o maior presente que Ele pode nos dar é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai nos ajudar a passar por toda e qualquer situação que virá ou que estamos. Amém? E se a gente não transformar, porque o Espírito Santo de Deus que testifica com Deus que somos os teus filhos. Então, se eu não possuo o Espírito Santo de Deus, quando as trombetas soar, que nós falamos na live no perfil do meu esposo ontem, nós não vamos escutar. Porque é o Espírito Santo em nós que deixa nossos ouvidos sensíveis. Então, se a trombeta do fim dos tempos tocar e eu não possuir o Espírito Santo, ele não estiver em mim, eu não vou escutar. Amém? Então vamos buscar do Senhor, ser cheios do Espírito Santo, até transbordar para outras pessoas. E quando eu tenho um Espírito, minha luz se acende e eu começo a iluminar outras pessoas. Isso começa a transbordar. Mas se eu não possuo o Espírito Santo, eu sou como aquela árvore que não produz fruto. E ela será cortada e lançada no fogo, porque não produz fruto em si mesmo. Mas se ela for cortada e ainda houver água, ao cheiro das águas ela renasce e aí pode dar frutos. Mas é só o Espírito Santo para fazer isso. Amém? Só o Espírito de Deus faz isso em nós, transforma. Sabe? Alguém chegar e falar assim, eu te conhecia antes, mas agora que você aceitou Jesus, você é outra pessoa. Dá para ver no seu olhar que existe algo diferente. É quando as pessoas começam a reconhecer Deus na sua vida, começam a te pedir, ora por mim. Você está aí na igreja, ora por mim. Então a pessoa já está reconhecendo Deus na sua vida. Então ela é a mudança mesmo, a transformação. Não é mudança, é transformação. E aí vamos lá para o 14. 14. Eis que o mal está com dores de iniquidade. Eu falei isso ontem, né? O mal dores de iniquidade, as dores de parto. A pandemia que a gente teve foi uma dor de parto, dor da iniquidade do homem ser muito iníquo, muita maldade no coração do homem, muitos homens amantes de si mesmo, amantes do dinheiro. Então a iniquidade já está com dores de parto. E uma hora isso vai gerar o anticristo. Então, a pandemia foi o princípio. Quem já teve filho de parto normal, sabe que as primeiras contrações, elas são levinhas. A gente quase não sente. Eu mesmo, quando eu estava na minha última gestação, eu consegui acompanhar mais as contrações. Eu comecei a sentir a contração no domingo de tarde, depois do almoço. Minha barriga já estava ficando dura, as primeiras contrações. Eu fui ganhar de madrugada, da madrugada de domingo para segunda. Mas começou assim, ficando dura a barriga. E aí quando chegou de tarde, quando chegou a meia-noite ali, eu já comecei a sentir aquelas dores insuportáveis. E na Bíblia fala que a terra vai sentir essas dores de parto e começa fraquinho, depois vai aumentando a intensidade até nascer, até vir o anticristo. Então nós estamos passando no período do princípio das dores de parto. E quem estará preparado? Eu sou pré-tribulacionista, eu acredito
que o Senhor Jesus irá nos arrebatar antes da grande tribulação. Mas, contudo, estou me preparando, porque senão que tem o pós-tribulacionista, que acredita que a igreja, nós que possuímos o Espírito Santo, vai passar pela tribulação. Eu me preparo para isso, buscando o Espírito Santo, sendo sempre cheio do Espírito Santo, para passar. Se tiver de passar, vamos passar por esse vale aí, por esse tempo da ira, né? Mas eu não acredito nisso. Eu acho que o Senhor Jesus vai nos arrebatar, e depois do arrebatamento, que vai tirar o Espírito Santo da terra, aí que a coisa vai ficar pegando fogo aqui embaixo. E aí fala, né? Eis que o mal está com dores de iniquidade, e concebeu dano e trouxe a falsidade. Ele fez uma cova e a cavou, e caiu na vala que ele fez. Então o mal faz uma cova e ele mesmo cai lá. As pessoas más que fazem cova, que planejam mal para os outros, o mal retorna para elas. Por isso que a gente tem de fazer o bem até para quem nos faz mal, porque todo bem que a gente faz retorna para a gente. Seu dano retornará para sua própria cabeça, e seu lidar violento descerá sobre a sua própria cabeça. Por isso nós não podemos tratar mal quem nos trata mal, porque tudo aquilo que a gente faz para o outro retorna para nós. E quem possui o Espírito Santo de Deus entende isso. E se a pessoa ofende, eu não defendo a ofensa, eu abençoo. Abençoo até os meus inimigos. Que a Bíblia fala sobre amar os inimigos. É porque tudo aquilo que eu dou, eu recebo. E eu só dou aquilo que eu tenho. Se eu tenho paz, eu consigo dar paz às pessoas. Se eu tenho tranquilidade, eu consigo passar tranquilidade para as pessoas. Amém? Se eu tenho o amor de Deus em mim, eu consigo amar as outras pessoas. 17. Eu louvarei ao Senhor de acordo com a sua justiça, e cantarei louvores ao Senhor, ao nome do Senhor Altíssimo. Então, no fim, gente, nós vamos louvar junto com os anjos lá, ao nome do Senhor, pela justiça que Ele irá fazer contra a iniquidade do mundo, contra a maldade do mundo. Então, esse salmo é de Davi, e foi muitos anos antes de Cristo vir, antes da gente, quase 3.000 anos atrás, mais ou menos, e ele já falava das coisas que iriam acontecer, porque o Senhor revela aos seus coisas vindouras, como a gente falou ontem também na live, que o Senhor revela sinais do. E eu acredito muito que muitas pessoas ainda vão ter sonhos sobre esses sinais que estão por vir. Amém? Então vamos orar e pedir ao Senhor para a gente ser cheio do Espírito Santo e sermos transformados à imagem de Cristo. Como a lagarta é transformada numa borboleta, nós, seres humanos, precisamos da ação do Espírito Santo dentro de nós para sermos transformados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Quando fala assim na passagem, olha, no fim dos tempos, eu de novo voltando ao Filisteu, falando assim, olha, não te conheço, aparta-te de mim. Vai falar assim, Senhor, no seu nome eu curei, eu libertei, eu expulsei demônios, e o Senhor vai falar assim, aparta de mim porque não te conheço. Por quê? É porque não possui a transformação. Que eu posso servir ao Senhor sem possuir a transformação. E se eu não sou a imagem e semelhança daquele que me criou, se eu não tenho atitudes que comprovam isso, então ele não vai me reconhecer. Amém? É isso quando fala assim, olha, aparta-te de mim, pois não te conheço. Porque nós, quando o Espírito Santo age em nós, quando nós deixamos ele trabalhar, ainda que doa, nós somos transformados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando não deixamos, quando retemos o Espírito Santo, e aí é onde ele fala que não nos conhece. Ainda que a gente sirva ou tenha cargo ou faça algo para o Senhor. Mas se eu não tenho atitudes que provam que Deus está dentro do coração, ele não me conhece. Amém? Então vamos orar e pedir, Senhor. Eu tenho pedido isso para o Senhor porque ele me ensinou. O próprio Deus me ensinou essa oração. Para de pedir coisas. Para de pedir coisas terrenas. Peça para ser cheio do Espírito Santo. Muda sua forma de oração. Peça para ser cheio do Espírito Santo, que é o maior presente que o Senhor pode nos dar. Que quem é cheio do Espírito Santo
é transformado e tudo ao redor se transforma. Então vamos lá, essa live ficou muito longa, mas tá bom, Deus está falando, amém? Então vamos lá. Pai, obrigado por esse momento, Deus, por tantas palavras que o Senhor falou, declarou. Senhor, eu quero te pedir, Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa nossas atitudes, perdoa às vezes a nossa maneira de agir com o outro, que nós venhamos, Deus, ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua presença, e que isso venha transbordar para outras e outras pessoas, que a luz do Senhor se acenda em nosso coração e nós venhamos iluminar toda a casa, toda a família, todas as pessoas que estão perto, que elas sejam atraídas pela luz que o Senhor depositou em nós, em cada pessoa que está nessa live, em cada pessoa que irá assistir. O Senhor confia em nós, que nós faremos sim, Deus, cumpriremos os mandamentos do Senhor, obedeceremos a Tua palavra. Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por falar conosco, por nos orientar. E que o Espírito Santo trabalhe em nós, ainda que isso nos deixe em crise, como o Senhor ministrou. Ainda que haja uma crise entre nós, entre o que a gente acredita e o que o Senhor ordena e o que o Senhor sabe que é melhor para nós. Que nós venhamos nos render aos pés do Senhor e entender que a voz do Senhor, obedecer ao Senhor, é melhor do que fazer sacrifícios. Ouvir a orientação do Senhor é melhor do que fazer muitos sacrifícios. Obrigado, Deus, por essa orientação. Abençoa cada pessoa nessa live. Abençoa a Paula. Abençoa as pessoas que estão online, Senhor. Paula, Mirelle, Tamires, moda íntima infantil. Abençoe cada uma delas. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mudou também, né, amiga? Isso mesmo. Transformação, né? Você olhar para trás e falar, eu já não sou mais aquela pessoa. Eu deixei o Espírito Santo me limpar, tirar as impurezas do meu coração, tirar as motivações erradas. Eu já não sou mais. Ainda estou nesse processo. Porque é um processo, gente. Enquanto a gente estiver na terra, é um processo de deixar o Espírito Santo agir para ver a verdadeira transformação. Amém? Então, é isso, que nós sejamos cheios do Espírito Santo, até transbordar para outras pessoas. Que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia de paz, tranquilidade, da presença do Senhor. E medite nisso, leia de novo se precisar o Salmo 7, porque o Senhor falou muito comigo. E eu creio também que falou com vocês. Então, tchau, tchau, gente. Que Deus abençoe.